Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live para falar sobre colorimetria, pigmentologia, como vocês conhecem, né? Como vocês queiram conhecer. Deixa eu colocar aqui no modo silencioso meu celular. Bom, gente, eu resolvi fazer essa live porque muitas pessoas me perguntam sobre colorimetria, pigmentologia e muitas das pessoas que estão iniciando na profissão, elas não entendem de pigmentologia e elas até criam um monstro sobre o que é pigmentologia e na verdade não é, gente, é algo muito simples, é algo muito teórico e prático ao mesmo tempo. Então, se você entender sobre as cores primárias, você vai conseguir ver que não tem nada de monstro ou de uma coisa que você não consiga entender. E eu fiz essa aula para as minhas alunas que estão iniciando agora, porque muitas delas têm medo de pigmento, têm medo de errar na cor, medo do que vai virar aquele pigmento ao longo do tempo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é interessante assistir essa aula quem está iniciando na profissão, quem já trabalha na profissão faz tempo, já entende um pouco mais sobre pigmentologia, então eu acredito que domine bem a técnica, a teoria e o que mais vocês, né, coloquem nesse mundo aí da pigmentologia. Deixa eu mudar meu script aqui, que eu acho que eu abri um script errado. Bom, como eu disse, muitas das alunas elas acabam travando nesse domínio da pigmentologia e acabam levando para a sua vida profissional aquele medo de errar na cor, medo de escolher o pigmento correto. E quando a gente entende um pouquinho mais e abre a mente um pouquinho mais para esse plano, a gente vê que não é esse monstro. A pigmentologia é algo simples de se entender, desde que você coloque as cores primárias num papel e vá brincar de colorir o papel para você entender como é formada as cores. Então, se você pegar ali as cores primárias, o amarelo, o vermelho, o azul, colocar ali num papel e começar a misturar essas cores, você vai começar a entender de como essas cores são formadas. Se a gente colocar ali o amarelo com o vermelho, a gente vai ter o laranja. Então, muitas das alunas perguntam assim, eu queria saber o porquê que a minha sobrancelha ela fica laranja com o tempo. Mas se você misturar o amarelo, o vermelho e o preto, você vai ter um castanho. Se essa cor amarelo e vermelho tiver ali na sua triologia em maior quantidade, você vai começar a perceber que o preto em menor quantidade, ele vai se degradar antes, ele vai sair antes dessa pele, porque por mais que você tenha uma triologia muito balanceada, você vai ter ali a ação do sol, a ação da luz, a ação ali do processo inflamatório que vai chamar as células de defesa, elas vão entender que aquele pigmento não faz parte do meio e elas vão fagocitar esse pigmento e então você vai ter o desbotamento da cor, né? Eu gosto muito de usar a ideia do sofá no sol. Então, se a gente coloca um sofá muito colorido, muito bonito lá no sol, ele tá muito bonito no momento que a gente coloca ele lá. A partir desse momento que ele começa a receber ali a luz do sol, o sol, a chuva e vários fatores ambientais, nós começamos a ter a degradação daquela cor. E aquele sofá que é tão bonito, né? Ele não torna-se não tão bonito assim com o passar do tempo, porque essas cores elas vão se degradando. Então, por mais que você faça, poxa, mas a minha sobrancelha eu fiz com um castanho e esse castanho ele era super balanceado, ele tinha mais ou menos as mesmas proporções de cores, então eu quero saber o porquê, né, que ele mudou de cor. E é muito simples de responder isso, porque cada cor tem a sua tamanho de partícula. E esse tamanho de partícula ele não vai se comportar da mesma forma. Por exemplo, o amarelo mesmo da nossa triologia, você pode colocar ele até na mesma proporção, mas se ele é uma cor que tem uma partícula pequena, bem pequena,
a degradação dele vai ser mais rápida. Conseguem entender? Que começa a fazer sentido isso na sua cabeça, quando você começa a entender sobre o fundamento das cores. Então, quando você mistura ali o azul e o amarelo, você vai ter o verde. Quando você mistura o vermelho e o azul, você vai ter o roxo. Aí você fica aí se perguntando, mas eu não sei por que a minha sobrancelha ficou roxa. Será que na sua trilogia esse vermelho e esse azul não estavam em maior quantidade? Hoje, lógico, a gente sabe que com os conhecimentos que a gente tem e as indústrias têm, eles tiraram da nossa formulação o azul, ok? E colocaram o preto na nossa formulação para essa degradação, quando acontecer a degradação das cores, ela não ir para o roxo. Porque era muito comum antigamente a gente ver aquelas senhorinhas com as sobrancelhas aqueles trabalhos mais antigos, né? Elas ficarem roxas com o passar do tempo, porque era se usado o azul na fórmula. Hoje mesmo a gente vê as sobrancelhas, que hoje é a maior preocupação, e eu posso dizer que é o calcanhar de Aquiles dos micropigmentadores, a sobrancelha tornar-se laranja. E aí a gente não faz mais a mistura do amarelo com o vermelho, porque compreendeu-se que a partícula do amarelo ela é muito sensível à luz e ela tinha uma degradação mais rápida. Então, se a gente tirar uma cor da nossa trilogia, a gente já começa a perceber que a mudança de cor já começa a existir. Se o amarelo é uma cor muito sensível à luz, é lógico que a nossa degradação vai ser mais rápida da cor e a mudança de cor vai acontecer em um curto prazo de tempo. Então, tirou-se ali o amarelo, porque é muito sensível, e colocou-se ali o laranja puro, que é um laranja orgânico, não precisa de mistura, ele é o laranja puro, ele não é uma mistura. Só que esse laranja, ele tá muito resistente, então hoje a gente percebe que as sobrancelhas estão ficando laranjas, até porque os lasers que trabalham na remoção desses pigmentos, quando a gente percebe que está uma sobrancelha muito acinzentada, entra-se ali com o laser e o laser tem o 1064, o Nd:YAG, ele não consegue ler esse laranja, né? Ele atravessa por ser uma cor translúcida. Então hoje os micropigmentadores que trabalham também com remoção, eles estão tendo uma dificuldade grande em remover esse laranja, e aí é que a gente entra com os outros métodos de remoção, e eu digo sempre que os micropigmentadores que estão indo para essa área de remoção tem muito a crescer, porque hoje a gente vê que cresceu-se muito esse ramo da micropigmentação, só que cresceu de uma forma tão rápida e tão... Como que eu posso explicar para vocês para não ser grosseira, mas muitos micropigmentadores entrando na área sem conhecimento aprofundado. Então abriu-se muito leque para muita gente entrar, e muitas vezes cursos muito sem conhecimento, né, para passar um conhecimento para os profissionais. Então os profissionais estão começando a entrar no mercado sem o conhecimento do que estão colocando na pele. Qual é o entendimento que tem que se colocar na pele? Muitas vezes o entendimento sobre a colorimetria é importante também, porque se você não sabe como funciona a colorimetria, você não vai ser capaz de entender o porquê que uma sobrancelha está ficando laranja, o porquê que uma sobrancelha está ficando arroxeada, o porquê que uma sobrancelha ficou escura demais. Então você só sabe fazer, é a técnica que te ensinam, é a técnica que você coloca no ato ali, começa a atender um cliente, atender outro, e aí os problemas começam a vir e você não sabe como solucionar. Então muitos micropigmentadores com um pouquinho mais de conhecimento estão entrando na área de despigmentação para conseguir resolver problemas que micropigmentadores sem entendimentos necessários causaram a uma pessoa. E esses problemas, gente, afetam de uma forma cruel até, eu costumo dizer, porque eu que trabalho muito com remoção de pigmento, eu digo que é uma forma cruel, porque as pessoas que recebem um trabalho
de baixa qualidade, um trabalho que a pessoa que fez não sabia nem o que estava fazendo, elas entram em uma depressão absurda. É muito triste, né? Viver a história daquela pessoa. Não sai de casa, ela tem vergonha, ela tenta colocar base em cima e a base é pior ainda, porque a base deixa o pigmento meio esverdeado, até pelas cores que a base contém. E aí a gente causa um mal muito grande. Vem micropigmentadores aí entrando com um pouquinho mais de conhecimento, né? E aí a gente tá vendo que estamos tendo uma dificuldade muito grande em remover o pigmento laranja da pele. Mas por que o pigmento laranja? Porque então entendeu-se que o amarelo era uma cor muito sensível misturada ao vermelho para formar o laranja, que a gente precisa de aquecer esse pigmento para ele virar um castanho, né? E um castanho a gente quer sempre que puxe mais para o chocolate. Eu não entendo por quê, porque as sobrancelhas nem são chocolate, mas ok, o micropigmentador gosta de usar essa cor porque muitas vezes a sua cliente ela procura um lápis ou uma sombra mais puxando para o marrom chocolate. Então ele sempre procura aquele, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Então a gente sempre procura um marrom chocolate para colocar nas sobrancelhas para agradar o cliente. E esse laranja, por ter na formulação não mais uma mistura dessa cor, e sim uma cor pura, porque nós não queremos mais a degradação tão sensível do amarelo. E aí a gente começa a usar o laranja, né? O laranja puro, o laranja orgânico. Só que esse laranja ele permanece na pele de uma forma tão resistente que ele não tem degradação, e mesmo a técnica de despigmentar, a gente não consegue ler esse laranja porque o 1064 não atinge essa cor. Por quê? Porque ela é translúcida. Então, o que o laser faz? Ele atravessa a cor, ele não consegue fragmentar esse pigmento, que nada mais é do que a fragmentação do pigmento quando o laser atinge ele. Então, a gente quer fragmentar, tornar esse pigmento com uma partícula menor. Lembra que eu falei do amarelo? Partícula muito sensível, menor, tanto o sol quanto o seu sistema imunológico. Então, nós temos ali um processo inflamatório causado pelo laser controlado para que células de defesa cheguem naquele local da inflamação e consigam fagocitar esse pigmento. E aí a gente começou a usar o laranja, tá? Como uma cor base. E misturando com o preto ali, você já vai ter um castanho mais chocolate. E aí você vai gostar daquela cor. Só que quando a gente tiver que degradar esse pigmento por ter acinzentado. E quando é que o pigmento acinzenta? O pigmento ele acinzenta na pele quando você coloca ele de uma forma muito profunda. Então, a ausência de luz sobre o pigmento, ele vai acinzentar esse pigmento, porque a luz não vai conseguir incidir. A luz, ela tem que incidir sobre o pigmento, ela tem que refletir no pigmento para que os nossos olhos consigam ver a luz, a cor refletida. Então, quando você coloca esse pigmento muito profundo na pele, não vai incidir luz, e a ausência de luz é o acinzentado, o escuro, preto, certo? E quando a gente também coloca uma quantidade muito grande na pele, saturando aquela pele de pigmentos, a gente também faz com que esse pigmento fique mais acinzentado. Então, as variantes, né, são muitas, o porquê que o pigmento muda de cor. Eu posso colocar um pigmento na pele e ele ter uma durabilidade boa, refletindo uma cor bacana, que fique bonito por um tempo. Ou eu posso colocar um pigmento na pele de uma forma errada, muito profundo na pele, e já ele ter uma mudança de cor. Então vejam, vai ter uma situação em que o pigmento vai ter uma mudança de cor e isso não tem como mudar, tá? Isso não tem como mudar. Adri, mas se eu colocar no laboratório para que todas as partículas fiquem do mesmo tamanho, para que essa degradação de cor, quando acontecer, ela aconteça de uma forma que todas as cores vão se degradar né, no mesmo movimento, ali no mesmo tempo, e aí eu não vou ter uma mudança de cor, né? Porque as cores, ele só vai ficar simplesmente mais claro, porque as cores vão se degradar juntas, não tem como.
tá? Não fizeram ainda essa fórmula, e eu acho que conhecendo um pouco mais sobre partículas de pigmento, você vê que mesmo em laboratório, cada cor tem a sua característica, né? Um é mais cilíndrico, uma cor é mais... a partícula dele é mais em forma de estrela, e por mais que você passe em qualquer maquinário que seja, não conseguimos fazer uma partícula exatamente igual para todas as cores, porque cada cor tem a sua particularidade. Então o pigmento ele vai mudar de cor na pele? Vai! Porque existe uma degradação incidindo sobre aquele pigmento. E se não for a degradação, mas a minha cliente vai usar protetor solar. Ok, o protetor solar que protege o pigmento do sol, da luz e principalmente da tela do seu computador ou do seu celular, são os pigmentos com cor, que tem o dióxido de titânio ali e a cor que protege essa radiação. Só que se a minha cliente usar um pigmento com cor, ela não vai esconder a cor das sobrancelhas que você ali determinou que fosse um castanho, amarronzado, sei lá como é que você quer chamar. Vai esconder, ela vai ter uma mudança de cor pela cor que você está passando em cima. Ok, então ela vai usar um protetor solar e esse protetor solar vai ter ali uma eficácia e tal, mas a gente ainda tem as nossas células de defesa que estão trabalhando para degradação desse pigmento, porque é uma partícula estranha, não faz parte do nosso corpo e isso vai fazer com que também tenha uma mudança de cor. Mas ok, Adri, então vou colocar de uma forma, vou arrumar um laboratório que faça uma partícula ali que todas fiquem mais ou menos da mesma cor para que elas sofram uma degradação mais ou menos parecidas. Bom, a gente conhece um pouco da indústria farmacêutica, de colorimetria e de pigmentos, e é meio que impossível fazer isso, mas ok, você achou a fórmula do sucesso e você conseguiu fazer isso. Mesmo assim, as nossas ligações químicas que nós temos no nosso corpo, vejam bem, as partículas de pigmento, elas têm ali a sua química, ok? Vamos colocar aqui oxigênio, hidrogênio e por aí vai. Dentro do nosso corpo, que nós também temos essas reações químicas que vão se ligar a esses pigmentos e vão fazer reações químicas que nós não temos domínio do que vai acontecer, né? Cada organismo vai reagir de uma maneira. Eu falo por quê? Porque tenho alunas que falam assim: olha, professora, eu usei esse pigmento, essa cor, nessa proporção para essa cliente, ok? Ficou lindo, maravilhoso, a cor durou, a cor foi assim, ficou um marrom que ficou fantástico. Teve uma durabilidade boa e eu usei tal agulha ou tebore, não sei o que você usa aí. E eu usei nessa profundidade e eu tenho certeza que nessa outra cliente eu usei também na mesma profundidade, a mesma agulha, o mesmo dermógrafo e a cor ficou completamente igual. E aí, diferente, desculpa, como é que você explica isso? Você usou a mesma cor em diferentes pessoas, com a mesma profundidade, com a mesma agulha, o mesmo material e elas ficaram diferentes. E aí, como é que você explica isso? Eu explico para você que a reação química que sofreu uma pessoa não é a mesma que sofreu a outra. Muitas vezes, nosso organismo oxidado, né, um organismo inflamado, tem reações químicas diferentes de uma pessoa saudável. Uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que bebe bastante água, é saudável. Então, a reação química de uma pessoa oxidada para uma pessoa saudável vai ser diferente quando ela ter contato com as reações desse pigmento. Então, começam a entender que para fazer sentido, tem que entrar na sua cabecinha de que o organismo também vai reagir de forma diferente de uma cor ou de um pigmento, de uma marca de pigmento para outra marca de pigmento. Quando a gente fala que a gente removeu ali o amarelo, né, para diminuir
as reações ali desse amarelo se degradar com mais facilidade, a gente colocou o laranja, a gente também tem um outro problema, porque agora esse laranja não degrada, né? Quando a gente precisar remover, a gente tem aí um monte de profissionais micropigmentadores que estão com pepinão para resolver porque o dito do laranja não sai agora. E aí, quando você não consegue remover com laser, você tem que ter o conhecimento de remover com uma química. E por que uma química? Porque o laser não está conseguindo atingir, degradar esse pigmento. E aí você vai ter que fazer uma renovação celular, um turnover acelerado, para que aquelas células pigmentadas elas comecem a ter uma renovação, novas células começam a vir, né, que não são pigmentadas, células novas, e começam a empurrar todo aquele pigmento para cima para ele ser laminado, né? E quando a gente começa a ter ali a degradação da pele, ter ali o turnover acelerado da pele, a gente começa a mandar embora esse pigmento que pigmentou as nossas células superficiais. Então, a gente também tem que ter o conhecimento não só do laser para lidar com isso, mas também de uma despigmentação química para ter ali a limpeza dessa pele. É lógico que eu não gostaria, né, de ter que remover um pigmento, mas muitas vezes essas reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, elas fazem ligações covalentes, que são ligações fortes, e a partir desse momento que elas fazem essas ligações covalentes, esse pigmento se adere mais e é mais difícil de ser quebrado, até mesmo pelo sistema imunológico. Então, muitas vezes a gente tem que entrar ali com uma despigmentação para ter uma renovação, uma pele nova, para não ficar colocando um monte de pigmento. Uma das coisas também que eu falo bastante para as alunas é quando o pigmento ele tá na pele muito oxidado, um pigmento tá na pele com várias camadas, essa pessoa já fez várias vezes, né? Já fez inúmeras vezes a micropigmentação e ela nunca fez uma remoção, né? Ela só vem fazendo. Esse pigmento ele vai se acumulando ali no tecido, vai se acumulando, vai se depositando e muitas vezes pela profundidade ele não sofre a renovação das células, né? Por estar muito profundo. E essa passada camada da camada basal e essa degradação ela se torna cada vez mais dificultada. Então nós muitas vezes precisamos vir ali quebrando esse pigmento e colocando o sistema imunológico para trabalhar com essa renovação, para que a gente consiga colocar uma cor e essa cor fique bonita na pele. Porque se tem uma camada muito grande dessa cor ali, se tem muito pigmento antigo ali, já oxidado, já sofreu a fagocitose, esse pigmento já está no interstício do macrófago, já vem outro macrófago, já tenta fagocitar de novo e esse mento lipídico vai se formando e vai tornando o pigmento na pele cada vez mais rígido, né? E essa degradação cada vez mais dificultada, porque quanto mais rígido esse pigmento na pele, mais dificulta as nossas células de defesa de fagocitar. Então muitas vezes não tem, gente, a gente tem que entrar com laser para dar ali uma respirada naquela pele para que outro pigmento que você venha colocar ele não interfira, né? Porque se a gente tem um pigmento ali, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um papel aqui onde eu tenho uma quantidade de laranja, uma quantidade de preto, e aí eu faço uma mistura, ok? Eu faço uma mistura nessa pele. Então ali eu já tenho um pigmento. Aí eu venho com outro pigmento, porque aquele ali tá acinzentado, tem uma quantidade maior de preto, e eu quero jogar outro pigmento ali para clarear aquela cor. Vai ser possível? Vai ser possível? Não, gente, não vai ser possível, porque não acontece uma mágica quando o pigmento novo entra, ele vai lá e se mistura com o pigmento que tá lá e fica tudo lindo. Não, aos nossos olhos eles podem até nos enganar, né? Criar uma cortina ali para que esse pigmento seja renovado e que a cor fique legal. Mas lá embaixo desse pigmento novo que a gente colocou, tem uma cor. E essa cor não tá legal. E quando esse pigmento novo sofrer a degradação, aquela cor vai voltar a aparecer. Então, muitas vezes nós precisamos entrar com uma limpeza nessa pele, vamos tirar
Vamos tirar um pouco desse pigmento que está acumulado lá, para que a cor que a gente coloque nessa nova cor de pigmento, ela fique uma cor bonita. Essa semana ainda eu recebi uma cliente, né, que ela fez o seguinte questionamento, e isso não é difícil de vocês receberem também, tá? Ela falou o seguinte: quanto tempo dura o seu trabalho de micropigmentação? De 8 meses a 12 meses é um tempo legal para durar uma micropigmentação de uma forma com que a cor esteja bonita. Se a cor da minha micropigmentação tá bonita, ela tá bacana ali. A partir do momento que ela degradar demais, ela vai ter uma mudança de cor, como eu expliquei no início da live. Então, se eu tenho uma degradação da cor, ela vai ter uma mudança de cor. E aí ela me fez assim, ó, me perguntou assim, ó, não, mas eu não quero esse trabalho que você coloca na pele e que dura 8 meses, 1 ano, eu não quero. Eu quero aquele trabalho que eu fiz há 20 anos atrás e que ela dura 10 anos. Bom, eu vou falar pra você, eu até fazia trabalhos que duravam 10 anos, posso até falar que duravam mais, porque teve uma certa fase da minha vida ali que eu comecei a estudar sobre despigmentação e comecei a remover tudo quanto era pigmento que eu havia colocado, porque era nos ensinado que o pigmento tinha que ficar mais profundo na pele. Então nós não fazíamos uma micropigmentação, nós fazíamos uma tatuagem, né? Quando a gente coloca ali o pigmento muito profundo na pele, ela vira tatuagem, porque a renovação celular já não vai mais ser compatível com aquela técnica que eu coloquei. Se eu coloquei um pigmento superficial na pele, nós sabemos ali que as nossas células da epiderme vão se renovar, né? A derme vai virar epiderme e vai acontecer uma renovação celular. Mas se eu coloco muito profundo na pele uma derme profunda, quase hipoderme, né? Porque é uma tatuagem, eu vou ter essa renovação celular? Não, eu vou ter o pigmento depositado nessa pele, porque eu não vou ter a renovação das células. Então ele vai ficar lá e a única degradação que ele vai sofrer é a luz que vai atravessar e as minhas células de defesa, mas a degradação da renovação celular eu não vou ter. E aí eu perguntei pra ela assim, ok, a senhora quer que seja uma tatuagem então, mas que cor está a sobrancelha da senhora? Ela tá meio arroxeada. E a senhora quer isso? A senhora quer ficar assim com 1 ano, 8 meses, 1 ano no máximo, gente. Uma sobrancelha, ela fica com uma cor bacana. Posso dizer pra vocês que até 6 meses a 8 meses a sobrancelha tá bacana, uma cor legal, né? Se você colocou numa camada correta da pele. A partir desse momento, a degradação das partículas é inevitável. A partir do momento que você coloca o pigmento na pele, ela já vai sofrer uma degradação. Tanto que a gente tem ali o processo de cicatrização, que a gente explica que é a renovação celular, 28 a 30 dias, pra gente ver como é que ficou aquele pigmento na pele. Então, a partir do momento que você coloca o pigmento na pele, ela já tá sofrendo uma degradação. E aí eu perguntei pra ela assim, então a senhora prefere ter uma sobrancelha bonita 8 meses, 1 ano, e 10 anos com uma sobrancelha azul, roxa, sei lá, cinza, uma cor inestética? É isso que a senhora quer? 1 ano, 8 meses, 1 ano de sobrancelha bonita, um castanho legal, bacana. E 10 anos de sobrancelha roxa, 10 anos de sobrancelha acinzentada? É isso? Esse é o objetivo? Porque se esse for o objetivo, eu vou pedir para a senhora procurar um tatuador, porque eu não faço mais esse tipo de trabalho. O que eu quero que as minhas clientes tenham? Uma sobrancelha bonita durante 1 ano, 8 meses, 1 ano, e que depois elas voltem aqui para que a gente possa renovar essa cor, para que a gente possa renovar esse trabalho. Eu não quero que a minha cliente fique andando por aí 10 anos com uma sobrancelha acinzentada. Não é essa a ideia. Então a gente começa a implantar, né, a ideia, fazer elas entenderem que a ideia é a mesma do Botox. Elas vão ficar ali tudo esticadinha, com a pele lisinha, enquanto o Botox estiver agindo.
4 meses, 6 meses. A partir do momento que novas, né, sinapses começarem ali, o músculo começar a ter ligações novamente, a ruguinha vai voltar a aparecer. E o que eu quero? Que ela volte para nós colocarmos ali a toxina novamente para que o músculo fique sem movimento. Então, quando a gente começa a entrar nessa linha de raciocínio, a gente começa a fazer elas entenderem de que nada é para sempre, né? A cada dia nós envelhecemos, a cada dia nós sofremos oxidação. A nossa pele sofre essa oxidação, né? As manchas começam a aparecer. Por quê? Porque a luz vai matando as nossas células, né? Vai fazendo com que as nossas células fiquem oxidadas. E vão surgindo manchas, e vão surgindo rugas. E quando a gente começa a explicar nessa linha de raciocínio, o pigmento também não tem uma vida para sempre. Não é assim que acontece. O pigmento não vai ficar na nossa pele para sempre de uma forma bonita, com uma cor bonita. Porque ela vai sofrer radiações, vai sofrer processos químicos, vai sofrer degradação, fagocitose, e isso vai mudar. Então não tem uma mágica, né? Não tem uma toxina que eu coloque na pele que vá ficar para a vida inteira, 10 anos. Não tem. Não tem um pigmento que eu vá colocar na pele que vai permanecer ali intacto, sem degradação, por 10 anos. Não vai ter. Então, quando a gente começa a fazer com que elas entendam que a degradação é inevitável, que o envelhecimento é inevitável, que novas ligações são inevitáveis, que a oxidação é inevitável, que a radiação é inevitável, a gente começa a fazer elas entenderem que aquilo é para permanecer ali de uma forma bonita, bacana, por um curto período de tempo também. Então, quando essa cliente me questionou, não, mas eu não quero 6 meses, 8 meses de pigmento, eu quero 10 anos, porque eu fiz a minha sobrancelha 10 anos atrás e ela ainda está aqui, mas ela está aí bonita? Ela está aí com uma cor bonita? Não, eu tenho absoluta certeza que ela está aí acinzentada, ou arroxeada, ou azulada, mas ela não está aí com um castanho bonito. Então, essa ideia de que a sobrancelha tem que durar 10 anos, não, ela não existe mais. E quando nós vamos vender um procedimento, a gente vende a verdade. A gente fala para a nossa cliente a verdade. Não, eu não posso garantir para você que você vai ter uma sobrancelha bonita por 1 ano. Nem por 1 ano eu posso falar para ela que ela vai ter. Porque vai depender das reações químicas que o organismo dela vai trabalhar em cima daquele pigmento, daquela química que eu estou colocando na pele dela. Então, como eu disse, quanto mais água a pessoa toma, né, mais saudável a pessoa é, mais bonito fica o pigmento, mais bonito fica a cor do pigmento. Mas como eu posso garantir para ela que a vida dela vai ser saudável para o meu pigmento tem uma reação química bacana, eu não posso garantir isso para ela. Você não pode garantir isso para ela. E eu não posso garantir para uma cliente que me pede uma sobrancelha que dure 10 anos que essa sobrancelha vai ficar bacana. Então, eu não vendo uma coisa para durar 10 anos. Eu vendo uma coisa a qual eu vou ter um conhecimento de que aquele pigmento vai estar ali por aquele período e ainda bonito, né? E ainda que não sofreu todas as reações para que ele fique feio. E mesmo assim, gente, como eu falei no início da live, muitas vezes o mesmo pigmento que você usa numa pessoa, a mesma agulha, o mesmo dermógrafo, a mesma profundidade, e elas são muito parecidas em idade também, e cor de pele e fototipo, uma não vai ficar igual a outra, uma não vai ter reações químicas igual a outra vai ter. Então, pode ficar diferente esse pigmento? Claro que pode. Vai depender do organismo dela, vai depender das reações químicas que o organismo dela vai fazer sobre esse pigmento, vai acontecer ali nesse pigmento. E a degradação também vai depender se ela se expõe muito ao sol, se ela costuma passar uma vitamina C na pele, um antioxidante, que isso é muito importante. Eu até digo para as minhas clientes, é mais importante você passar uma vitamina C na sua sobrancelha para manter uma cor mais bonita por mais tempo do que você passar um filtro solar. É muito mais importante você estar usando diariamente uma vitamina C do que um protetor solar em cima do seu pigmento. Então, percebem que a gente tem como prolongar a cor de uma sobrancelha, mas a gente não tem como
garantir para ela, porque dentro do nosso organismo, não só fora, também vai estar sofrendo reações químicas e oxidações, ok? Quebra de partícula, fagocitose do pigmento e tudo mais. E quando você que está aí começando na profissão e quer entender um pouquinho mais sobre colorimetria, você começa a misturar as cores em um papel, você começa a perceber de que, opa, se eu colocar um pouquinho mais de preto aqui nessa composição, eu tenho um castanho mais escuro. Se eu colocar um pouquinho menos de preto, veja, eu vou ter um castanho mais claro. Se eu colocar um pouco mais de vermelho nessa composição, opa, eu vou ter um castanho mais chocolate, um castanho mais avermelhado. Então, se essas proporções não são iguais, gente, é lógico que dentro da nossa pele elas também não vão se degradar de uma forma igual. Mais uma dica que eu deixo aqui, que eu acho muito bacana, né? Porque muitas das alunas me perguntam qual é o pigmento que você usa, quais cores que você tem, como que você escolhe a cor para uma pessoa. Gente, isso é mais do que colorimetria, pigmentologia, isso é visagismo, tá? E o visagismo, você consegue adquirir esse visagismo quando você começa a trabalhar com rena, gente. É com rena. É com rena. Por quê? Porque a gente começa a entender que uma cor não fica boa para uma pessoa, fica boa para outra. Uma cor, né? Às vezes eu uso um castanho escuro para uma pessoa, que fica ótimo pro fototipo dela, mas que se eu pegar uma pessoa mais clarinha, não vai ficar boa. Por quê? Porque nessa pessoa, ela tem um pelo muito escuro, ela tem um cabelo muito escuro, e aí eu uso uma rena escura. O pelo da sobrancelha dela é escuro, então vai combinar com ela. Agora, se eu pego o mesmo castanho escuro que eu usei para essa pessoa e coloco numa pessoa loira, que tem cabelos loiros, que tem mechas no cabelo, seja lá, é uma pessoa de pele branquinha, vai ficar harmônico? Gente, não vai ficar harmônico. Isso é visagismo. É harmonia. É o que você subentende como harmônico para aquela pessoa, harmônico para aquele fototipo de pele, harmônico para aquela fisionomia, harmônico. Isso também, visagismo, vai entrar lá no desenho correto que você vai usar para essa pessoa. Então, nós não usamos molde para fazer sobrancelhas. E por que a gente não usa molde para fazer sobrancelha? Porque cada rosto tem o seu desenho. Então, um rosto é mais redondinho, um é mais oval. Então, nós temos que entender também sobre visagismo e não só sobre colorimetria. Agora eu já falei um apanhado geral para você como é que funciona a cor dentro da pele, quais são as reações químicas, se eu colocar um pouco mais de preto, um pouco mais de vermelho, um pouco mais de amarelo, o que vai acontecer com essa cor? Já expliquei para você de uma forma bem rápida e simples, tá? Porque a colorimetria não é o que vocês subentendem, que é um bicho de 7 cabeças, não é. Se você tiver a vontade de aprender colorimetria, você consegue aprender sozinha. Só misturando as cores e entendendo como se formam as cores. Quando você começar a entender como se formam as cores, você vai começar a entender sobre degradação. Se eu tenho pouco preto, a degradação não vai ser mais rápida do meu preto, por mais que ele seja uma cor inorgânica fora e dentro se forme uma cor orgânica pela reação química. Se eu tiver uma quantidade pequena dessa cor, ela não vai ter uma degradação mais rápida? Então, como que esse pigmento vai se comportar na pele? Ok, eu já entendi, Adri, ficou mais claro para mim, ok. Eu já comecei a abrir a minha mente e entender um pouco mais sobre isso. Mas qual é a cor que eu vou usar para essa cliente? Gente, isso é simples. Você acha que é difícil, mas isso também é simples. Então, vamos lá. O que é um visagismo para você? Você vai olhar para aquela pessoa de pele super clarinha e com uma sobrancelha preta. Tá harmônico? Não tá. Por isso que eu falo para as minhas alunas, gente, vocês conseguem trabalhar em qualquer fototipo com 3 cores. Um castanho claro, um castanho médio, um castanho escuro. É difícil? Não. Você precisa comprar 10 cores para fazer uma sobrancelha? Não. Até porque
a mistura das cores, tá? Eu faço em... É raro eu fazer, gente. Eu quero um castanho médio, eu tenho um castanho claro e um castanho escuro. Se eu misturar essas duas cores, eu faço um castanho médio. Então, é nesse sentido que eu vou misturar as cores. Mas se eu falar pra vocês assim, ó, vocês têm que ter 10 cores, porque misturando essas, né, essa com essa, eu não gosto de fazer grandes misturas, gente, porque dentro da pele, essa mistura, qual é o resultado final dessa mistura, você sabe? E até tem pessoas que me perguntam, eu posso misturar essa cor dessa marca com essa cor dessa marca? Gente, não. Não pode. As cores, elas só devem ser misturadas quando elas são da mesma marca. Da mesma marca. Por quê? Porque, gente, o molhado, né? O que você usa nesse pigmento para fazer a diluição desse pigmento, eu posso usar uma glicerina, eu posso usar um álcool etílico, eu posso usar vários diluentes. Mas você sabe qual é dessa marca, qual é o diluente que essa marca escolheu para fazer o molhado de tinta? E dessa marca aqui, você sabe qual foi o diluente que essa marca usou? Não. Então, como é que você vai misturar essas duas marcas? Como é que você vai misturar se o molhante não é o mesmo? Vai dar certo? Não, gente, vai dar errado. Vai dar errado. Então, quando é que eu misturo as cores? Quando eu tenho um castanho escuro, mas eu não queria ele tão escuro assim, então eu pego um castanho claro, coloco uma gotinha lá para dar uma clareada naquele castanho escuro. Mas se eu já tenho o castanho médio, para que dificultar, gente? Usa castanho médio. Por que você vai misturar lá o castanho escuro com o castanho claro para fazer o médio, se você tem o médio? Ah, Adri, eu não tenho, minha cor, meu médio acabou, ok? Então eu vou fazer essa mistura, mas elas são da mesma marca e eu vou fazer da forma correta, ok? Para não ter grandes mudanças de cor dentro da minha pele. Agora pensa bem, uma glicerina, um álcool etílico, eu vou misturar essas duas cores. Como vai ser a degradação? Vai ser igual nessa pele? Nenhuma chance delas serem iguais, tá? Então ali você já vai ter uma mudança de cor para uma cor indesejada talvez e vai ter um problema aí para resolver. Então não, gente, vamos facilitar a vida. Não precisa ter 10 pigmentos, não precisa ter 10 cores. Não precisa, facilita. Adri, então vou fazer o que você está me falando. Vou comprar um castanho claro, um castanho médio, um castanho escuro. E eu vou trabalhar com essas 3 cores. Pode ter certeza que o seu número de cores indesejadas que formam ali nas suas sobrancelhas vão diminuir. O número de problemas que você vai ter com essa degradação vai diminuir também. Uma das dicas, né, que eu dou, de visagismo, ok, você falou em visagismo. Gente, visagismo não combina. Se você vai trabalhar com rena, a rena, ela ensina muito sobre visagismo. Muito. Porque quando você tem aquela cliente, né, que fala assim, ai, olha, da outra vez que eu vim aqui que você fez uma rena em mim, ai, você pôs muito escura a minha rena. Não acontece, né? Quem trabalha com rena aí, ou que já trabalhou, ou que vai trabalhar. Não acontece da cliente voltar e falar assim pra você, olha, da outra vez que eu te vi aqui, eu achei que ficou muito escura a minha sobrancelha. Gente, claro que acontece. Isso é o quê? Visagismo. Isso é harmonia. O que você tá colocando nessa pele que vai ficar harmônico com o fototipo dela, harmônico com o rosto dela. Então, se ela não se sentir bem com aquela cor que você colocou nela, não é porque ficou escura demais, não é porque você errou no tom, errou no tom. Só que quando é uma rena, ok, em 10 dias sai, tá tudo certo, ninguém vai mais olhar pra ela com cara de estranheza, tá tudo bem. Mas quando você erra na micropigmentação, aí a coisa fica um pouco mais séria, tá? Porque na micropigmentação não é algo que ela vai apagar com a borracha, não é algo que ela vai lavar e vai sair. Então treinem muito, né? Vocês que estão iniciando na profissão, treinem muito com a rena. A rena é uma escola para quem quer entrar na micropigmentação. A rena é uma escola, porque ali você vai começar a entender sobre harmonia de coloração, harmonia da cor, harmonia do que combina, quais são os traços, né, daquela pessoa que vai combinar com aquela determinada cor. Vai ter as pessoas fora da casinha? Vai, gente, né? Eu já lidei com muita gente fora da casinha, que chega aqui com uma pele super clara, pelos da sobrancelha é claro, o fototipo dela é claro,
ela usa mecha no cabelo e ela quer uma cor escuríssima nas sobrancelhas. Vai ficar harmônico? Não, mas ela não entende. Ela não entende de visagismo. Quem tem que entender é você. E aí eu sempre tento tem um jogo de cintura ali para que a gente fale para a pessoa, olha, não sei como é que vai ser a reação química desse pigmento na sua pele, então eu vou colocar essa cor mais clara, ok? Vai ter um desbotamento, vai ficar um pouco mais escura, vai ficar um pouco mais clara do que o escuro que você está imaginando, mas a gente vai esperar um pouco como é que vai reagir essa cor na sua pele, e aí quando você voltar, caso você escolha fazer um retoque, a gente pode mexer nessa cor. E aí, às vezes, muitas vezes aconteceu já da pessoa sair da minha sala, tipo, eu acho que vai ficar muito clara. Não, mas tá tudo bem. Por quê? Porque as pessoas, às vezes ela não tem essa visão, mas as pessoas que rodeiam ela têm mais visagismo do que ela própria. E as pessoas vão começar a falar pra ela, ficou legal, bem, ficou bonita sua sobrancelha, tá harmônico com o seu rosto. E ela vai se acostumando com aquela ideia. Pode acontecer que não? Pode acontecer dela voltar e realmente ela querer mais escura, né? Ela fazer a opção de uma sobrancelha mais escura. Mas, pelo menos, você deu a chance dela se adaptar a uma cor mais clara. E uma das dicas que eu dou para as alunas que estão começando eu tenho 4 cores, Adri. Ou eu tenho 5 cores, ou eu tenho apenas 3 cores. Estica essa cor no papel. Esticar a cor no papel, molha a pontinha do cotonete, tá? Molha primeiro, porque senão a cor no papel ela seca e ela começa a quebrar, faz uma sujeira ali na sua sala. Então você vai molhar a pontinha do cotonete, vai molhar na cor que você tem lá e vai esticar no papel. Vai fazer fitinhas das cores que você tem, fitinhas de papel das cores que você tem. E aí, quando a cliente que você tiver em dúvida sobre qual é a cor que você vai usar naquela cliente, você vai pegar essa fitinha que você pintou com o pigmento que você tem e você vai colocar sobre a sobrancelha dessa pessoa. E aí você vai ver o que fica harmônico para aquele rosto. Sabe aquele teste de cores que as pessoas estão fazendo bastante agora? Que é aqueles testes de cor que coloca a cor assim em cima da pessoa? E aí você pega vários chales, né? Não sei se é o nome que usam, chales ou fitas de tecido. E você coloca sobre a pessoa assim e você vê qual é a cor que combina com o fototipo dela. É mais ou menos isso que você vai fazer quando você estiver testando uma cor para fazer uma sobrancelha. Então você vai esticar a cor que você tem. Adri, eu tenho 3 cores. Eu tenho o castanho médio, o castanho claro, o castanho médio e o castanho escuro. Vai esticar essas 3 cores e vai colocar assim a fitinha na sobrancelha dela. E aí você vai ver a cor que fica harmônica para ela. Adri, é exatamente essa cor que vai ficar para a sobrancelha dela, na pele dela? Não, gente, lembra das reações químicas que eu falei, ok? Mas a gente vai se aproximar de uma entrega assertiva. Então, se eu coloco numa sobrancelha, numa pele super branquinha, a fitinha castanho escuro, eu vou ver que não vai ficar harmônico. Então, eu vou para castanho claro, castanho médio. Ainda acho que tá escura, vou para castanho claro. Coloco a fitinha lá na sobrancelha dela e aí eu vou ver se ficou harmônico. Não é exatamente a cor, gente, porque o pigmento entrou na pele, ele sofre degradações e reações químicas. Mas a gente vai ser mais assertivo, tá? Para não errar tanto na cor. Uma vez eu participei de um evento, né? E eu ganhei essa cartela de cores aqui, tá? Aqui tem um castanho avermelhado, castanho escuro, castanho claro, o castanho com bases esverdeadas, o castanho com bases amareladas. O que quer dizer isso, gente? Qual é a base que você usou? Qual é a base? Vai ser aquela quantidade de pigmento que mais tem naquela trilogia ali, que mais tem naquela formulação. Vai ser a base. Então, a base que eu usei é um castanho amarelado, um castanho avermelhado, um castanho esverdeado, ok? Aí você vai ter um pouco mais de conhecimento da base. Então, a quantidade de pigmento que mais tem naquela trilogia. Vai esticar ali nas fitinhas que eu te falei, te dei essa dica. E aí você vai colocar nessa pele, ó. Vai colocar na pele e vai ver a fitinha que você fez, qual é a cor que tá ficando mais harmônica com essa pele. Isso você pode fazer também, gente, que é bem legal, na rena. Estica lá a sua rena
né, várias cores lá que você tem. Eu mesmo costumo trabalhar com castanho claro, castanho médio e castanho escuro para rena, tá? Eu tenho essas 3 cores. E se você esticar lá no seu papel também, você pode ver qual é a cor de rena que vai mais ficar harmônica para aquele fototipo. Eu ganhei isso daqui em um evento que eu fui e eu costumo mostrar para as alunas. E é dessa cartela aqui de cores que eu tirei essa ideia de fazer as fitinhas. Então, para você ter a chance menor, né, diminuída de você estar errando nessa escolha de cor, aí você pode fazer, ó, essas fitinhas. E aí coloca ali na sobrancelha, na pele dela e vê qual é a cor, ó, que mais fica harmônica com o fototipo daquela pele. Gente, a minha live de hoje era para falar um pouquinho sobre a pigmentologia, colorimetria e fazer vocês entenderem que não é esse bicho de 7 cabeças que vocês pintam, tá? Não é, gente. A colorimetria, ela é muito simples. E a gente não tem um domínio 100% sobre ela, tá? Você não tem um domínio. Por mais que você estude, por mais que você entenda de todas as formulações, dos molhantes, né? Do que vai ser usado ali, a gente não tem o domínio sobre a cor. Porque a partir do momento que essa cor entrou na pele, ela vai estar ali sofrendo as reações químicas, como eu expliquei para você. E cada pessoa é uma pessoa. A gente não tem como. É lógico que o conhecimento é muito importante. Você tem que conhecer qual é a base daquela cor que você está usando. É interessante conhecer qual é o molhante que aquela indústria que você escolheu para trabalhar está usando. Porque se for uma tinta muito glicerinada, ela vai ter uma durabilidade menor. Se for uma tinta ali que tenha uma base muito diluída, ela vai ter outra durabilidade na pele. Se for líquido demais, se for muito espessa, vai ter uma dificuldade muito grande de entrar na pele. Se for líquido demais, vai entrar muito rápido, você vai acabar errando na hora de colocar, porque vai acabar colocando pigmento demais. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu trabalho com três pigmentos para olhos, todos eles pretos, tá? Tudo preto. Ah, Adri, é tudo preto, é tudo igual. Não é, gente. O duro é que não é, sabe? Então eu trabalho com 3 pigmentos pretos para fazer olhos de marcas diferentes. E sabe por quê? Porque um é extremamente líquido. Então, se eu pego aquela pele bem jovem, que tá com o colágeno lá a todo vapor, eu tenho uma dificuldade maior de implantar esse pigmento na pele. Eu uso um pigmento com um diluente mais líquido. Ele é um pigmento mais aquoso. Se eu vou fazer um olho de uma pessoa muito flácida, né, com uma flacidez muito exagerada nas pálpebras, eu já não posso usar esse pigmento que ele é muito aquoso, porque ele vai entrar muito rápido e a pele é muito fina e eu vou acabar colocando pigmento demais. Então, estão vendo como o diluente do pigmento, ele é parte fundamental do conhecimento que você deve ter sobre os pigmentos. E aí, então, eu tenho um pigmento mais aquoso, mais líquido, eu tenho um pigmento mais espesso, e dependendo da pele, se eu estico o olho assim, ó, e tem muitas veinhas aqui, as veinhas são muito aparentes, jamais usar um pigmento que seja muito líquido. Então, estão vendo como o pigmento, o diluente do pigmento interfere muito na forma de você, na hora de você implantar ele na pele? Então, tem que ter conhecimento sobre os diluentes também, tá? E era isso, gente. Eu acho que era isso. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que não tivemos perguntas. A Agda tá perguntando ali, ó, por que você acha melhor a vitamina C melhor que o protetor? Não é que eu acho melhor, tá? A vitamina C, ela é antioxidante. Então, imagine, ó, se você pegar uma maçã, né, e cortar essa maçã, você vai ver que a oxidação que ela vai sofrer ali do ar vai fazer com que ela fique escura. E a nossa pele também se oxida. Quando a gente coloca o pigmento na pele, ele também vai sofrer essa oxidação. Então, se a gente tá
colocando um antioxidante para que os radicais livres não façam ligações que vão oxidar aquelas reações que acabaram de acontecer ali na nossa pele, a gente diminui essa oxidação sofrida ali pelo pigmento que acabou de entrar na nossa pele. É um pouco complexo. Eu posso dar uma aula para vocês só de oxidação, de radicais livres, né? De como que eles entram na pele, como que eles se ligam ali ao nosso oxigênio, nosso hidrogênio. E aí vocês vão começar a entender um pouquinho mais. Mas aí isso já parte mais para cosmetologia do que pigmentologia. Mas assim, ó, quando você usa um antioxidante, os radicais livres que a pele sofre, né? Esses radicais livres sofridos pela luz, eles entram na nossa pele, elas vão ter menos ligações. E isso vai fazer com que o nosso pigmento dure mais, a cor do nosso pigmento dure mais, por esses radicais livres que estão entrando e não vão ter como se ligar. Os dois, pode ser usado os dois também. Ela tá ali perguntando, pode vitamina C primeiro e o nosso protetor solar em cima. O porquê que eu falo para minha cliente, não use protetor solar com cor nas sobrancelhas? É porque vai fazer com que o meu pigmento sofra alguma coisa? Não, gente, o pigmento tá dentro da pele e o protetor solar tá fora. Mas quando a gente passa um protetor com cor nas sobrancelhas, elas não mudam de cor? Porque eu tô misturando a cor que tá na pele com a cor do protetor solar, ela não vai mudar de cor? Então aí eu falo para elas que não coloquem o protetor com cor em cima da sobrancelha, seria até melhor, porque o protetor com cor protege mais, mas vai ter uma mudança de cor e talvez essa cor não fique bacana. Então passa o protetor com cor, eu falo para todas as minhas pacientes usarem na pele protetor com cor, porque protege mais, a luz do celular, a luz do computador, ela protege mais, e passar um antioxidante que é a vitamina C, mas em cima das sobrancelhas passar um protetor sem cor. E se elas forem passar no rosto e o protetor com cor for em cima das sobrancelhas, que venha com lenço umedecido, limpe as sobrancelhas, passa uma vitamina C. E se quiser passar ali um protetor solar sem cor, ok. É isso, gente. Eu acho que é isso. Vamos finalizar a nossa live de hoje, que eu tô 1 hora aqui falando com vocês. Gente, muito obrigada por terem participado aí comigo. Essa live vai ficar gravada pra vocês, tá? E fica aí a dica da live de hoje. Um beijo, ótimo domingo pra vocês.